Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Inaugurado na capital gaúcha Centro de Referência do Transtorno Autista. Comissão de Habitação debate regularização da comunidade Ventos do Norte no bairro Mário Quintana. E ainda, homenagens marcam despedida de João Antônio Dibe. Todos os detalhes você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. O presidente da Câmara de Porto Alegre participou nesta sexta-feira da inauguração do Centro de Referência do Autismo. Antiga reivindicação para o tratamento de pessoas com transtorno, o CERTA terá capacidade para atender cerca de 300 crianças. O espaço foi oficialmente entregue pela Prefeitura em um evento que contou com a presença de autoridades políticas e comunidade. O Centro de Referência do Transtorno Autista, o CERTA, vai funcionar em uma área de aproximadamente 400 metros quadrados, cedida pelo governo do estado, onde antes era uma creche no bairro Azenha. A assistência será operada pela Associação Hospitalar Vila Nova, com a supervisão da Prefeitura. A instituição contará com salas para atendimento psicossocial, escolar, de saúde e vai focar no diagnóstico e no atendimento das crianças e adolescentes. A importância é que nós estamos entregando muito mais do que um projeto, um programa, nós estamos entregando uma política de execução de assistência à pessoa com transtorno do espectro autista para a população de Porto Alegre. Então nós conseguimos essa creche aqui, que é do Estado, veio a primeira parceria, depois lançamos o edital para buscar o gerente disso, que é o Vila Nova. Bom, e aqui você vai ter uma central, né? E essa central tem a capacidade de atender até 300 crianças. E eu acho que esse é um aspecto muito importante a ser sublinhado, porque você vai ter aqui ciência, você vai ter educação, você vai ter assistência social, você vai ter acolhimento, porque uma criança do transtorno de espectro autista, ela é identificada até os 3 anos e ela, através dessa identificação, ela busca a sua autonomia, né? Então você tem uma capacidade, quanto mais cedo ele for identificado, mais rapidamente você pode ter os tratamentos necessários, às vezes grau mais agudo, grau mediano, grau baixo. O Centro de Referência do Transtorno Autista é a primeira instituição aqui na capital a fornecer um atendimento específico para esse público. O local começou a ser estruturado há 2 anos e a demora na entrega desse espaço se deu em função de questões burocráticas, como a contratação de profissionais que irão prestar os atendimentos aqui. Mas a espera finalmente acabou e, a partir de agora, crianças e adolescentes com idade entre 0 e 12 anos terão um local específico para o seu atendimento aqui no CERTA. O evento de entrega do centro contou com a participação do Legislativo, que foi representado pelo presidente da Casa e parlamentares voltados ao tema. Esse centro do autismo aqui, ele vem atender, não como um todo, mas pelo menos ajuda dessa demanda que está crescendo cada vez mais. Nós temos recebido mães, professores, pessoas que trabalham nessa área. É uma área que ela é bem deficitária ainda em Porto Alegre e justamente em função do alto índice de crescimento de crianças com autismo. Então, esse centro de referência aqui, ele vai ajudar em muito. Não resolve o problema como um todo, mas ajuda em muito. E aqui eu parabenizo não só a Prefeitura, a sensibilidade do prefeito, mas também de alguns vereadores que trabalham especificamente nesta área, aqui o vereador Cláudio Janta, a vereadora Tani Sabino, Álvaro Medina e outros vereadores que se envolvem nessa causa, e a Câmara tem sido muito participante nessa área, nessa busca de solução para esse problema que tem sido cada vez mais grave. Olha, é o que estava precisando, um centro de referência como está sendo hoje aqui inaugurado, que infelizmente, não só a nível Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas a Brasil aumentou muito a porcentagem de crianças com autismo. Então é fundamental esse centro aqui. Vai ser uma referência, agora mesmo estava conversando com uma mãe ali, é uma referência para todos os autistas, para todas as famílias, né, que tem uma criança autista. Ela vai saber que vai chegar aqui e vai ser bem atendida com um profissional, né, preparado para atender a sua criança. Isso é uma meta do nosso mandato, uma meta da nossa vida, né? A gente discute isso há mais de 10 anos, né? E virou uma meta de governo. Então o prefeito Melo
fez de tudo para que nós realizássemos esse sonho e já estamos atrás aí do Certa Mais, que é crianças de 12 a 34 anos, entregando essa chance das mães têm dos seus filhos ter autonomia. Vamos continuar e firme fiscalizando, botando emenda, indo atrás de mais emendas, né, dos deputados federais e estaduais, para que esse sonho se realize e se multiplique. Agora, com o centro finalizado, a expectativa da comunidade é que os atendimentos iniciem o mais breve possível. Doutor, e para as mães que têm um filho com autismo em casa, que desejam buscar o serviço do centro, como é que é o procedimento? Muito importante, né? É via três acessos importantes, através dos postos de saúde, né, da rede de atenção psicossocial, da Secretaria de Educação, também a Secretaria de Educação Especial, e o grupo de pais que vai funcionar, um grupo de pais abertos aqui. Esse aqui é um grande passo, né? Uma vez em que durante anos nós as famílias atípicas e os autistas não tem atendimento, não tem como chegar no SUS, né, para a intervenção terapêutica que é vital, né, para uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Eu estou muito feliz, eu estou muito esperançosa que o Certa realmente caminhe, realmente acolha de forma adequada, né, esses autistas, fazendo aí uma diferença, uma grande diferença na vida dessas crianças. Infelizmente aqui até 12 anos, né, só que até 12 anos, depois dos 12 anos nós seguimos sendo, né, autistas. E esse público também, jovem e adulto, tem uma emergência absurda em ser atendido e acolhido. Espero que a gente caminhe, eu enquanto mãe atípica, nós enquanto projeto, estaremos caminhando ao lado e vigilantes para que isso ocorra da melhor maneira e como tem que ser. Uma comissão técnica da Prefeitura da capital vai realizar estudo para analisar a viabilidade de regularização fundiária da comunidade Ventos do Norte, no bairro Mário Quintana. A decisão foi encaminhada em reunião extraordinária da Comissão de Habitação do Legislativo na noite desta quinta-feira. Atualmente, 100 famílias moram na região. Mais uma vez, a CUTAB reuniu os moradores para tentar encontrar uma solução para a área. A comunidade teme ter que deixar o local. Mas como essa área ela consta como uma área de praça, né, e na verdade é uma área excedente à praça, já existe a praça constituída, né, inclusive a líder comunitária aqui é a prefeita dessa praça, que é a praça ali em cima, na Avenida Figueira. Então o que a gente está esperando para conseguir regularizar? A desafetação dessa área excedente para que a gente possa realmente constituir a comunidade. O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária afirmou que não há um processo judicial de reintegração de posse da Ventos do Norte. Segundo a comunidade, a área é habitada desde 2013 e hoje conta com 100 famílias. O secretário de Habitação e Regularização Fundiária afirmou o compromisso que a prefeitura quer resolver a situação da comunidade e, inclusive, afastar as famílias de possíveis áreas de risco. O que a prefeitura vai fazer nesse momento é encaminhar à Comissão Técnica de Análise e Acompanhamento da Regularização Fundiária, a CETARF, um pedido de condicionantes para a regularização. O que é isso? As diversas secretarias que compõem essa comissão virão aqui e vão ver do ponto de vista da água, do meio ambiente, da educação, da saúde, de eventuais riscos, se essa área é passível ou não da implantação, da instalação de um processo de regularização fundiária e de legitimação fundiária. Isso leva alguns meses, mas a gente vai poder dar uma resposta definitiva à comunidade em relação a isso, tendo o parecer das diversas secretarias que fazem parte do CETARF. A pauta foi proposta pelo vereador Ramiro Rosário. O parlamentar destacou que a reunião trouxe uma resposta mais concreta para as famílias. A gente sai daqui hoje com uma série de indicativos, primeiro trazendo aqui para essa comunidade Ventos do Norte, tirando o receio que eles tinham de uma possível ação de reintegração de posse, né? Ficou muito claro aqui agora que o governo municipal, nosso poder executivo, tem o interesse de que as famílias sim permaneçam e seguirá agora o processo interno que é cabível para fazer todas as análises técnicas, desde o DEMAI para ver questões de rede de água, rede de esgoto, também Secretaria de Infraestrutura para poder se analisar as condições de entrada, saída, de permanência de algumas moradias em áreas que potencialmente sejam irregulares ou que estejam
estejam sob risco, mas que a gente consiga fazer fundamentalmente que as pessoas permaneçam aqui, tenham o seu direito à moradia garantido. Presidente da CUTAB, a vereadora Karen Santos, salientou a preocupação da comissão em resolver a demanda da comunidade. A gente fez 2 reuniões de comissão na Câmara de Vereadores, foi colocado pelos moradores o empecilho de estar se deslocando pelo horário de serviço que boa parte deles trabalha, então a gente sugeriu fazer dentro da comunidade, justamente para não ter esse telefone sem fio e conseguir fortalecer junto às lideranças, né, a informação correta passada pela Secretaria, pela Prefeitura e que está sendo discutido dentro da comissão. Bom, e ainda sobre o tema da habitação, a Prefeitura está fazendo o recadastramento das famílias que aguardam por uma moradia popular na cidade. Na sessão de quarta-feira, o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária pediu apoio dos parlamentares na divulgação desta iniciativa. Em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Habitação possui cerca de 64 mil famílias cadastradas. Conforme o DEMAB, o sistema apresenta dados incorretos e defasados, o que dificulta o encaminhamento dessas pessoas para os mais diversos programas sociais. Por isso, a Prefeitura busca atualizar a lista dos moradores interessados. O que a gente está pedindo é que as pessoas digam ao DEMAB, sim, eu estou aguardando por um atendimento habitacional. Nós não temos um número que a gente trabalhe. Imaginamos que vai ser mais ou menos a metade das pessoas que estão cadastradas hoje que venham a se recadastrar. Como o movimento está baixo até esse momento, nós estamos desde o dia 1º, ou seja, quase 10 dias, há 10 dias tocando esse cadastro na rua, a gente quer dinamizar para não haver um acúmulo quando chegar perto do dia 31 de julho, que é a data limite para essa primeira etapa. O recadastramento iniciou no dia 1º de maio. O prazo para a atualização dos dados se encerra no próximo dia 31 de julho. Até o final de agosto, o DEMAB pretende entregar uma listagem final. O objetivo é facilitar a organização das futuras entregas de moradias populares na capital gaúcha. Conforme o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, o governo federal garante a entrega de 100 mil novas moradias até o final de 2023. Destes imóveis, cerca de 2.500 unidades deverão ser distribuídas no Rio Grande do Sul. A maior parte delas será entregue aqui em Porto Alegre para as famílias devidamente cadastradas no DEMAB e que buscam uma habitação popular. Quem pode se inscrever é quem está dentro das faixas que se enquadram no Minha Casa Minha Vida, que é o caso hoje é em torno de R$ 4.200, que é a renda da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Nesse momento, tem 6 pré-requisitos que são definidos pela lei federal para inscrições nesse programa, que é mulheres chefes de família, famílias com idosos, crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência, famílias que vivam em área de risco, famílias que vivem em áreas de desastre, onde tenha ocorrido alguma situação, algum tipo de catástrofe, famílias atingidas por obras públicas ou moradores de rua. Esses dados, esses pré-requisitos podem mudar ainda, porque a medida provisória está em votação no Senado Federal. Durante o comparecimento ao plenário, Otávio Rocha, o secretário de Habitação pediu ajuda do Legislativo na divulgação do recadastramento das famílias em Porto Alegre. Segundo André Machado, a população pode atualizar os dados pelo site da Prefeitura ou ainda na sede do DEMAB, que fica na Avenida Princesa Isabel. E ainda na sessão de quarta-feira, o plenário aprovou o projeto do Executivo que extingue mais de 3 mil cargos e cria outras 71 vagas no quadro funcional do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. O texto ainda promove alterações nas atribuições dos garis no DMLU. O líder do governo no Legislativo, o vereador Idenir Sequim, do MDB, comentou sobre a aprovação da matéria. O que resulta desse projeto é que nós estamos arrumando a casa lá no DMLU. Precisa de pessoas em alguns setores e está sobrando em outros setores. Há muito desvio de função e nós quisemos, com esse projeto, regularizar a situação dos funcionários do DMLU. Eles merecem, a cidade merece e, felizmente, nós aprovamos esse projeto. Bom, agora a gente fala um pouco de história e cultura. Aqui em Porto Alegre, o Museu da Brigada Militar está recebendo investimentos para restaurar o acervo histórico da corporação. E o presidente da Câmara Municipal, o vereador Hamilton Sosmaier, foi conferir como anda esse processo de preservação da história aqui na cidade.
Fundado em 1910, o Museu da Brigada Militar funcionava em um prédio que fica no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. Originalmente, o local abrigava uma base de treinamento para os policiais da corporação. Tombada pelo patrimônio histórico e cultural do Estado, a edificação apresentou problemas na estrutura e, para ser preservado, o acervo acabou sendo transferido. Desde 2001, o museu fica na Rua dos Andradas, bem no centro da capital gaúcha. O Museu da Brigada Militar possui diversos itens, entre eles maquinários, equipamentos e armamentos que eram utilizados pela corporação décadas atrás, ainda no século passado. E uma das coisas que mais chama a atenção são os livros, ou melhor, o processo de restauração e conservação das obras literárias. Por aqui, cada página recebe um cuidado e uma limpeza específica. O objetivo, é claro, é conservar uma parcela importante da nossa história. Os nossos livros aqui são livros de mais de 100 anos. Então, são livros que precisam de um cuidado especial, né? Bem especial. A gente faz um invólucro para que a gente possa, posteriormente, fazer um trabalho de restauração, que daí sim a gente vai reconstituir suporte, a gente vai fazer um outro processo que usa químicos e coisas assim. E vamos depois passar os dois tipos de material que a gente trabalhou, vamos passar para catalogação e vai ficar à disposição da instituição. Para deixar os objetos do acervo assim, em perfeitas condições de preservação, o museu precisou encaminhar um projeto de restauração. A proposta foi viabilizada através da Lei Rouanet e os recursos captados junto a 3 patrocinadores. A iniciativa partiu da Associação dos Amigos do Museu da Brigada Militar. A Associação dos Amigos do Museu da Brigada Militar fazendo esse restauro muito mais específico, mostrando que nós temos um amor pela nossa cultura, pela nossa tradição, por aquilo que passou, pela história passada, que nos faz fortes no presente e com certeza nos mostra um futuro brilhante pela frente. Durante a visita que fez ao museu, justamente para conferir o andamento do projeto de restauração do acervo, o presidente da Câmara, vereador Hamilton Sosmaier, disse que o trabalho realizado pela Associação dos Amigos do Museu contribui para preservar a memória da Brigada Militar e, com isso, manter viva a história do Rio Grande do Sul. É uma história muito rica, linda, e o parlamento não pode ficar fora de fazer parte desse momento histórico de restauro de livros, muitos escritos à mão, de muitos anos atrás, mais de século, né? Então, é essa história riquíssima que ainda Porto Alegre, talvez o Estado não conheça, com toda essa riqueza de detalhes e todo esse cuidado que está tendo o museu para que se preserve essas peças, que conta a história do nosso Estado, conta a história da Brigada Militar, conta a história dos nossos soldados, conta um pouco da história do povo gaúcho. No último ano, o projeto de restauração e preservação do museu recebeu um investimento acima dos R$400 mil. Além das peças, uniformes, armamentos e obras-primas, os valores também irão garantir a reforma de aproximadamente 7.500 livros. Tudo isso com apoio de profissionais especializados. O Museu da Brigada Militar fica na Rua dos Andradas, número 498, no Centro Histórico de Porto Alegre. O local está aberto ao público de segunda a sexta, entre 9h30 da manhã e 5h30 da tarde. Homenagens marcaram a despedida do ex-prefeito de Porto Alegre e ex-presidente da Câmara Municipal, João Antônio Dibe. Ele tinha 93 anos e faleceu na quarta-feira. Parlamentar por mais de 4 décadas, Dibe faz parte da história política da capital. João Antônio Dibe nasceu em Vacaria, na região dos Campos de Cima da Serra, em 24 de julho de 1929. Descendente de libaneses, o ex-prefeito de Porto Alegre morou em Caxias do Sul e chegou à capital aos 15 anos para estudar. Foi quando se apaixonou pela cidade e daqui não saiu mais. A primeira vez que eu vim a Porto Alegre, de noite eu fui com meu pai na Praça da Alfândega e vi aquelas luzes de neon, aquele movimento todo da Praça da Alfândega, que ainda circulavam automóveis no entorno. E eu achei aquilo assim uma coisa maravilhosa, uma noite de verão. Eu fiquei encantado.
Mas essa cidade não existe. Para mim era uma coisa extraordinária. Dib formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, em 1956, mas já havia ingressado no serviço público anos antes, em 1952, quando foi aprovado no concurso para topógrafo no Serviço de Habitação Popular da capital gaúcha. O ex-presidente da Câmara Municipal entrou na vida política em 1969, quando foi eleito primeiro suplente de vereador, tendo assumido o mandato posteriormente. Foi reeleito outras 9 vezes. Terminava o ano, todos os projetos tinham sido votados, não sobrava de um ano para o outro, não tinha tantos projetos, não se fazia tantos projetos de lei, porque um dos problemas desse país é fazer mais leis. Não, nós não precisamos fazer mais leis. Nós precisamos fazer cumprir as leis boas que existem. Em 1983, Dib foi nomeado prefeito de Porto Alegre pelo então governador do Rio Grande do Sul, Jair Soares, e teve um nome aprovado pela Assembleia Gaúcha. Era o momento da transição para o regime democrático. Eu tive o apoio do governador do Rio de Janeiro, Dr. Leonel Brizola, que me foi comunicado pelo Sereno Chese e o Romildo Bolzão. Brizola disse que queria apenas uma coisa de mim, que eu, se houvesse um movimento no sentido de voltar à eleição livre em Porto Alegre, que eu não me opusesse. Eu disse que não havia dúvida nenhuma, que eu daria por escrito. Eles disseram, não, basta a palavra. Não, mas eu faço questão de dar por escrito. Então, realmente foi um momento importante em que passamos a prefeitura a ter eleições livres. Dib, que desde 1995 era afiliado ao Progressistas, presidiu a Câmara Municipal de Porto Alegre no ano de 2003. A última eleição que disputou foi em 2008. Na ocasião, ele recebeu quase 10 mil votos, a 4ª maior votação daquele pleito. Dib se despediu do Legislativo Municipal em dezembro de 2012. Entre as várias homenagens que recebeu em vida, estão uma de 2013, na qual o ex-presidente foi declarado cidadão de Porto Alegre, e uma de 2022, em que ganhou o título de parlamentar emérito da Câmara. O velório do ex-prefeito aconteceu nesta quinta-feira no Salão Nobre do Paço Municipal, rodeado de familiares e amigos. Diversas autoridades e admiradores também passaram pelo local. A Câmara Municipal de Porto Alegre, em nome do presidente da casa, vereador Hamilton Sosmaier, emitiu nota de pesar pelo falecimento do ex-prefeito e ex-presidente do Legislativo, João Antônio Dib. No texto, a Câmara expressa sentimentos à família e aos amigos do ex-vereador e afirma que ele deixa um legado de exemplo na gestão pública, boa política e defesa do povo de Porto Alegre. O prefeito da capital, Sebastião Melo, decretou luto oficial de 3 dias. Em homenagem a João Antônio Dib, a TV Câmara reexibirá, neste final de semana, a edição do programa Trajetórias, que foi ao ar em janeiro de 2020. Saúde e paz. Então fica aqui também os nossos sentimentos a toda a família do ex-vereador e ex-prefeito de Porto Alegre, João Antônio Dib. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!